E aí, galerinha do YouTube, aí no meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí de Estudiantes 1, Corinthians 0, mas nos pênaltis Corinthians 3, Estudiantes 2. Primeiro ponto, ó, eu vou deixar o clubismo de lado agora, tá? Depois eu dou uma dou uma zoadinha aí. Vamos lá. O torcedor corintiano tá feliz, passou, tem que estar feliz mesmo, tá classificado para a próxima fase. É isso que importa. A verdade é essa. O cara deu 50 chutes no gol, não fez, nós foi lá e resolvemos da forma que dava para resolver. Tá certo. Futebol é assim, mano. Nem sempre o melhor vai passar. Fato. Isso é fato. Corinthians passou, tá suave. A torcida corintiana sabe disso. Agora, meus amigos, abdicar tanto de um jogo não pode. O que o Luxemburgo. Assim, eu já gostei muito do Luxemburgo. Eu curti o estilo de futebol dele, porque eu tenho muito na minha memória aquele Palmeiras da época de 2008, Diego Souza, Valdívia. Para mim, o Luxemburgo fez ótimos trabalhos do Santos em 2004. Eu lembro muito do Luxemburgo, aquele Luxemburgo. Eu não sei o que aconteceu com aquele Luxemburgo, mas o Luxemburgo de hoje é extremamente ruim. É um técnico de time assim de série C, nem B é, porque na série B ainda é competitivo. O Luxemburgo não compete. O Luxemburgo não compete. O Corinthians, eu sinceramente não tô falando para criar tumulto, que isso aquilo, mas o corintiano sabe que o Luxemburgo apresentou ontem foi vergonhoso. Foi vergonhoso. O Corinthians com talvez a maior torcida do Brasil, né? Fica muito essa briga entre Corinthians e Flamengo. Eu acho que a do Flamengo é maior que a do Corinthians, mas assim, por um ou dois torcedores, entendeu? Mas o Corinthians, o tamanho que o Corinthians é, se abdicar tanto de um jogo como fez ontem, não pode, mano. Não pode. O Luxemburgo, eu até entendo, talvez, que ele tenha sentado no resultado e, e quis, né, fazer um jogo de retranca, prender o Estudiantes, mas tomar o sufoco que tomou e aí, assim, não tentar sair pro jogo, por mais que tinha a bola, que nem o Romero. Eu sei que às vezes falta, tá, eu posso falar, o Corinthians precisa jogar, mas não tem jogador, entende? Não tem jogador. O Corinthians tem quem? Cara, pra mim, Yuri Alberto, jogador de 40 e poucos milhões, acho que o Corinthians pagou, ficar em banco de reserva, pera aí, tem alguma coisa errada, irmão. Yuri Alberto, o Corinthians pagou uma bala nele, pra ele ficar no banco de reserva? Não, pera aí, tá errado. Tem que chegar no cara e trocar um tete-a-tete com ele. Tá ruim? Beleza, irmão, você vai continuar jogando. O Yuri Alberto é o único 9 que o Corinthians tem. É o único cara de referência que tem. O Wesley come a bola, não sei por que não é titular. Cara, o Luxemburgo ontem poderia ter começado o jogo com o Wesley lá na frente e Yuri Alberto. Coloca o Wesley um pouquinho mais recuado, não tão avançado como o Yuri. Deixa o Yuri lá de referência. Cara, quebra a bola nele, irmão. Quebra a bola nele, faz ele brigar. Treinasse isso. Faz ele dar casquinha. O Wesley é um jogador muito rápido, ele tem um para um. Ele é um jogador que na individualidade, ele dribla pelo menos uns dois ali fácil. O Wesley é um cara driblador, ele quebra a linha de marcação. O Yuri ganha numa bola, o Corinthians ganha no contra-ataque com o Wesley, partia para dentro e tentava o gol. Entende? Agora, o Renato Augusto, cara, ficou perdidaço no jogo. Mano, assim, perdido de não saber o que fazer dentro de campo. Um time profissional não pode ter um jogador que não sabe da qualidade do Renato Augusto. Ele não pode ficar dentro de campo sem saber o que vai fazer. Dá para entender isso? O jogador ele não pode ficar a Deus dará dentro de campo sem saber a sua função, que era o que o Renato Augusto estava fazendo. Muitas vezes
A gente via que o posicionamento do Renato Augusto, quando o Estudiantes estava atacando, ele era o cara que ficava para saída de bola. Ele era o cara de referência. Mas como que o Renato Augusto vai ficar de referência um jogador já com 36, 37 anos? Os dois joelhos, assim, operado, acho, se não estiver enganado. Pesado, entendeu? Você tem que ter um jogador leve para você sair para um contra-ataque. O Yuri Alberto tentar ganhar numa casquinha. O Wesley catar a bola, partir para cima dos caras. Tentar criar alguma chance de perigo pro adversário. Agora o Corinthians entrou no jogo. É igual eu vi no jogo aberto mais cedo. Num 4-6-0. Nunca vi isso. 4 jogadores de defensivo. E uma linha de 6 na frente? Como assim, mano? Sem um atacante? Que time que entra em campo sem atacante? Ah, o Romero era atacante. Romero, irmão? Você vai depender de Romero? Romero? Romero não é mais aquele cara lá de 2013, 14 que foi artilheiraço do Corinthians. Já se passaram 10 anos, o cara não é mais o mesmo. Cara, você tem que ter um jogador leve, um jogador de construção, um jogador rápido, brigador. Agora, você entra em campo sem atacante, você vai esperar o quê? Você vai tomar pressão. Aí eu bato palmas porque, cara, na moral, mano, é que nem eu falo. É da hora você zoar, eu tava torcendo, obviamente, eu tava torcendo muito pro Corinthians ser eliminado. A hora que o Estudiantes fez 1-0, eu já mandei mensagem e falei, mano, eu falei, vai ser um sacode. Porque com 50 segundos de jogo, né, até os 50 segundos de jogo, o Corinthians jogou bem, os caras tá falando. Mano, com 54 segundos o Corinthians tomou um gol. E era pra ter tomado uma sacola. Uma sacola. Porque aquele loirinho lá, o que joga, irmão? São Paulo. São Paulo, vai ver quanto que custa esse rapaz. O moleque joga demais, mano. Você tá maluco? É uma fumaça do caralho aquele moleque, mano. Canhotinho, bate forte na bola. Carimbou, acho que só ele carimbou a bola umas 3 vezes na trave ontem. Depois no pênalti também acertou a trave. E, mano, o Estudiantes atropelou o Corinthians, mas não foi, como eu vou falar, pontual. Não concluiu a hora que precisava concluir de fato. 4 bolas no jogo. Isso porque aqui em Itaquera, né, o Sousa já tinha mandado uma bola na trave. Lá na Argentina, mais 4 bolas na trave. E depois, na cobrança de pênaltis, mais 2 bolas na trave. Só nesse jogo, entre Estudiantes e Corinthians, o Estudiantes mandou 7 bolas na trave. Eu sei, vou exagerar, mas já pensou se essas 7 bolas entram no gol do Corinthians? Que passeio, mano. Assim, cara, o Luxemburgo, e eu sou a diretoria do Corinthians hoje, sento com o Luxemburgo e, precisa melhorar isso e aquilo. Se em 2, 3 jogos o Corinthians não apresentar uma evolução, porque o Corinthians está regredindo. O Corinthians ele apresentou uma evolução, estagnou, por quê? Roger Guedes saiu, para mim era o principal jogador do Corinthians. No meu entendimento, um segundo jogador que chamava a responsabilidade era o Adson. Saiu. Murilo saiu. O Corinthians tá ficando a Deus dará. O Corinthians tá ficando a Deus dará. Eu acho que o Yuri Alberto é o próximo da fila para sair. Yuri Alberto, Roger Guedes, Adson e Murilo. O Corinthians vai depender de Felipe Augusto no ataque, que a gente nem conhece. Tô julgando antes? Tô. Mas a gente não sabe das condições dele. A gente não sabe se vai ser um cara goleador. Pode ser que o cara chegue lá e dê conta do recado. Pode ser que seja um novo Cristiano Ronaldo, a gente não sabe. Como pode ser, mas só mais um. Que passa por lá e já era, entendeu? O Corinthians, no meu entendimento, precisa urgentemente, assim, trocar de técnico. O Luxemburgo vai prejudicar muito o Corinthians. O Corinthians passou porque tem um cara que pra mim, assim, se você falar Corinthians, o rosto dele deveria ser o símbolo do Corinthians, que é o Cássio. Porque se tem título que o Corinthians ganhou por causa desse cara, é surreal. Esse cara é o Messi dos goleiros. O Cássio é, assim, fenomenal. Não tem o que se falar do Cássio. O Cássio, pra mim, hoje, no futebol,
ainda, só perde pro Rogério Ceni, daquilo que eu vi, perde pro Rogério Ceni, porque eu acho que o Rogério Ceni era o mais completo. O Cássio ele faz mais defesas difíceis, mas o Rogério Ceni tinha uma saída de bola, batia falta, é difícil superar o Rogério Ceni, no meu ponto de vista, na minha opinião. Pra mim só fica atrás do Rogério Ceni, porque pra mim é Rogério Ceni daquilo que eu vi, eu não posso falar de outros goleiros de histórias lá de trás, eu não vi. Eu sei do que eles fizeram, mas eu não vi. Rogério Ceni e Cássio tá ali logo atrás. Se o Cássio ganhasse mais um Mundial, se o Cássio trouxer mais títulos pro Corinthians, eu acho que até passa o Rogério Ceni. Tem tempo para passar o Rogério Ceni. Mas assim, pra mim, quando se fala de Corinthians, é Cássio. Sem sombra de dúvida. Quando se fala de São Paulo, é Rogério Ceni pra mim. Hoje, pra mim, o Cássio tá pro Corinthians igual o Rogério Ceni tá pro São Paulo, tá? Naquilo que eu historicamente eu já assisti entre os dois, convivi ali, assim, vendo a história dos dois clubes, confrontos e tudo mais. Pra mim, o Cássio tá pro Corinthians igual o Rogério Ceni tá pro São Paulo. Então, no meu ponto de vista, o Corinthians deveria trocar de técnico. Mas, como um bom torcedor são paulino, que ele continue. Eu, se eu fosse o Corinthians, faria um contrato vitalício com o Luxemburgo para permanecer no Corinthians aí por muito mais. Ainda ele vem me dar entrevista falando que ele queria perder o jogo pro São Paulo no primeiro tempo, pelo menos de 1-0. Meu amigo. Nunca. Meu time pode ser o pior do mundo. Eu nunca vou falar que eu quero perder pro meu rival. Jamais se fala isso. Deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou e fui.